terminar com uma oração. Pai Santo Deus, muito bom dia, Pai. Por favor, Deus, nos ajuda nesse momento, Pai, a focar nas Suas palavras, Deus, a entender profundamente os conceitos que o Senhor quer ensinar para nós, Pai, para que a gente possa tomar as decisões certas, Pai, para perseverar na Sua presença, Deus, continuar no Teu abrigo, Pai, amar o Senhor até o fim das nossas vidas e chegar um dia nos céus, Pai. Obrigado por Jesus na cruz, Deus, te amamos e te oramos tudo em nome dEle. Amém. Amém. Que alegria estar com vocês nessa manhã. Sabe, eu estava procurando um pouco a respeito de pessoas famosas. E eu descobri um pouco a respeito de um cara chamado Larry King, que tem um programa chamado Larry King Live, apresentado no canal americano CNN. E é interessante porque esse programa dele é, na verdade, o programa com mais audiência do canal. Ele tinha por volta de 1 milhão de espectadores todas as noites na CNN. Uau! E no 20º ano de aniversário do programa, uma moça foi fazer uma entrevista com ele. E foi entender um pouco melhor sobre o que estava acontecendo na carreira dele nesse momento. E ela perguntou para ele perguntas um pouco diretas e talvez bem reveladoras em relação à vida dele. Especialmente em relação à fé dele, em relação ao medo dele. Então a primeira pergunta que ela fez foi: Larry King, qual o seu maior medo? E ele de cara respondeu: o meu maior medo é o medo da morte. E a apresentadora ficou um pouco confusa, a entrevistadora, porque no ápice da carreira dele, o programa dele tinha tantas visualizações, tinha tantas pessoas vendo, e ele estava com tanta proporção de carreira, que ela pensou que ele fosse falar a respeito de algo da carreira dele. Então ela perguntou para ele o seguinte, depois ele ter respondido que o maior medo dele era a morte. Ela perguntou: você acredita em Deus? E ele disse: eu não tenho certeza, eu sou agnóstico. Mas de uma coisa eu tenho certeza: sendo agnóstico da forma como eu sou, é impossível não colocar a morte como o meu maior medo. Uau. Por quê? Quem consegue ter a fé no Salvador do Universo, a única pessoa que venceu a morte, com certeza é uma pessoa que não vai ter medo dela. E eu não sou ela. Sabe, é interessante isso, porque aqui a gente entende o poder da fé. O poder de poder trocar o objeto do seu medo, trocar o objeto da sua visão e poder colocar uma nova perspectiva na nossa vida. Abram comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 6. A Bíblia diz: uma luz. Amém. Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Amém? São ter fé de que a gente vai achar a Escritura certa. Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, a gente entende somente por essa Escritura que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos reunidos nessa manhã como igreja, por quê? Porque nós queremos agradar a Deus, não é? Espero que todos vocês queiram agradar a Deus. Amém. Por isso é muito importante entender como ter fé. E é isso que a gente vai estudar nessa manhã. O título da nossa aula é necessário fé para agradar a Deus. Uau. Abram comigo em Marcos capítulo 4. Vocês estão comigo, igreja? É necessário fé para agradar a Deus. Marcos 4, versículo 35. A Bíblia diz: naquele dia, ao anoitecer,
disse ele aos seus discípulos, Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! O interessante dessa escritura é que Jesus, junto com os discípulos dele, estão atravessando o rio, o mar, dentro de um navio. E o que acontece é basicamente que começa uma tempestade, um vendaval. E o barco começa a ficar um pouco instável. A Bíblia diz que o barco começa a ir se enchendo de água. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um cruzeiro? E o cruzeiro começa a afundar. Parte do cruzeiro está metade na água, metade fora da água. Como você ficaria? Eu ficaria assim morrendo de novo. Sério. Foi o que eles ficaram. Mas o interessante é que a Bíblia diz aqui que Jesus estava dormindo na popa diante de um travesseiro. Mesmo diante do vendaval. E lembra, é importante entender, Jesus é Deus. Então, mesmo dormindo, Jesus sabia do que estava acontecendo. Amém. Não é simplesmente deslize de Jesus. Ele sabia do que estava acontecendo. Sabe, algo que me chama a atenção aqui é que Jesus tinha plena certeza de por que ele tinha sido enviado. Ele tinha plena certeza de qual era o trabalho dele na terra. Que ele tinha plena certeza que o trabalho dele ia dar certo. Ele sabia que Deus ia permitir isso. Mas do outro lado, as pessoas que estavam andando com ele por tanto tempo, as pessoas que Jesus tinha escolhido para treinar, para poder evangelizar o mundo no futuro, elas estavam morrendo de medo. Elas não tinham a mínima certeza de que o trabalho que elas tinham sido chamadas para fazer por Deus ia dar certo. Talvez eles pensaram que o plano de Jesus de chamar eles e treinar eles para depois poder evangelizar o mundo ia dar errado. Eles não tinham fé. Sabe, Jesus fazia o trabalho durante o dia e depois ele descansava porque novamente ele entendia que ia dar certo. Mas a nossa natureza talvez seja sempre parecida com a desses homens, não é? Eles trabalhavam durante o dia junto com Jesus também. Mas no momento do descanso de Jesus, em que ele entendia que apesar de ter feito o trabalho durante o dia, agora ele podia descansar, porque Deus ia permitir que as profecias se cumprissem, ele ia permitir que o propósito e a missão se cumprissem na vida dele, os discípulos não. Os discípulos não tinham essa certeza. Por isso que nós temos que aprender nessa manhã a como ter fé e como ter fé para poder descansar em Deus. Meu primeiro ponto, fé para descansar em Deus. Abram comigo em Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 29. Então, talvez você esteja cansado nessa manhã, não é? Quero te animar nessa manhã a ter fé para descansar em Deus. Amém. Vamos lá. Alguns talvez tenham sido forçados a dormir um pouco tarde por causa de mim, não é? Vamos lá, irmão. Eu também estou cansado. Vamos lá, Luiz. Mas vamos descansar em Deus nessa manhã, amém? Amém. Versículo 29. A Bíblia diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uau! Essa escritura é incrível, porque ela fala que quem busca o Senhor não se cansa. Amém. É interessante, não é? Porque a escritura fala no
Mas provavelmente essa pessoa não era uma pessoa que estava buscando com todo o coração Deus. Porque ele fala que os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor sempre reforçam novamente as suas forças. Sabe, talvez por conta das nossas rotinas, muitas das vezes a gente está super cansado para Deus. Super cansado. Mas é importante a gente entender que Deus é o nosso renovo. Amém. Sabe, eu quero inspirar vocês essa manhã a pensar que se o que vem na sua cabeça é um motivo para não fazer algo para Deus, é que você está cansado, é justamente da forma contrária que você precisa fazer. Porque a Bíblia diz que quem espera no Senhor, ou seja, quem está debaixo da vontade dEle, quem está vivendo a vontade dEle, essa pessoa tem as forças renovadas. Sabe, a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais, entender que o nosso cansaço físico é limitado por conta do nosso cansaço espiritual. À medida que nós não olhamos para as coisas de maneira espiritual, à medida que nós não entendemos que Deus está do nosso lado, à medida que nós não entendemos que vai dar certo, é à medida que a gente permite que o nosso cansaço físico pare a gente espiritualmente. Sabe, qual a sua desculpa hoje? É importante cada um de nós entendermos que cada um que está sentado aqui nessa sala hoje, todos nós temos uma rotina muito pesada. Viver em São Paulo é corrido. Viver na cidade grande é super difícil. O seu trabalho é difícil. Mas imagina, todos os discípulos ao redor do mundo vivem a mesma rotina pesada. Os discípulos de Jesus viviam isso. Jesus vivia uma rotina pesada. Mas a gente precisa aprender a descansar no nosso Deus. Amém? Amém. Um exemplo que me encoraja muito é o Gladson. Se vocês olharem para as cadeiras aqui, o Gladson não está aqui. Ele dormiu na República dos Irmãos, onde eu moro, lá na Zona Oeste. E me constrange o coração do Gladson, porque hoje eu perguntei, ontem na verdade eu falei com o Gladson, eu falei, e aí irmão, vamos junto para o culto amanhã? Então, sabe o que é? Amanhã eu vou para o Oeste. Eu fiquei tipo, tá bom, mas por quê, né? Aí ele falou, então é porque tem um filho de uma ex-membro da igreja que está doente lá perto da região oeste e que ele se aproximou muito no passado, então que ele era amigo. Então ele falou, eu preciso ir na região oeste porque logo depois que eu sair do culto da região oeste eu vou sair voando para ir visitar ele no hospital. E sabe, o Gladson é uma pessoa que tem uma rotina super pesada, sabe, e o Gladson não tem dado desculpa. Ele trabalha de segunda a sábado a maior parte do dia. Ele sai 5, 6 horas da tarde. E sempre, qualquer tempo que ele tem, ele está dedicando a Deus. Ele está dando o coração para Deus. Então, eu quero animar a gente a se inspirar no coração do Gladson, no coração de Jesus, de entender como descansar em Deus. Amém? Amém. Muito bom. Fé para descansar em Deus. Vamos comigo em Salmos 91. Prega. Salmo 91. Versículo 1. Vocês estão comigo? Sim. Versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Uau! Novamente aqui a Bíblia fala que Deus nos dá descanso. Mas é importante entender que para o descanso vir, nós precisamos estar à sombra do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. O que significa isso? Significa estar debaixo da vontade de Deus, significa continuar vivendo como discípulo. A gente precisa entender a mudar o nosso pensamento. Nós pensamos, ok, eu estou cansado, então eu vou fazer menos para Deus. Mas o pensamento certo é, eu estou cansado e para conseguir mais forças para poder resistir ao cansaço, eu vou buscar ainda mais a Deus, amém? Amém. É preciso a gente se esforçar mais por Deus, entender que o Senhor nos dá descanso, amém? Amém.
Nosso segundo ponto: fé para maravilhar a Deus. Lucas capítulo 7. Vamos lá, Luiz. Luiz. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas 7:1, a Bíblia diz: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Então, aqui é interessante, o que a Bíblia diz, basicamente: havia um centurião em Roma, ou seja, um não judeu, um não cristão nos dias de hoje, e ele tinha um dos servos dele, mais um dos vários que ele tinha. Provavelmente a maioria dos centuriões não tinha nenhuma estima para cada um dos centuriões, para cada um dos servos deles, mas esse caso era um caso específico. Ele estimava muito o servo dele, e a Bíblia diz que depois de ouvir a respeito de Jesus e que ele podia curar e realizar milagres, ele teve fé e ele pediu para que alguns dos outros servos dele fossem pedir para que Jesus viesse até ele curar. É interessante porque a gente vai continuar lendo e entender um pouco mais profundamente o que acontece. Versículo 4: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E o início do versículo 6 é interessante. A Bíblia diz: Jesus foi com eles. Então aqui a Bíblia me põe um pouco para refletir, para pensar. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso também, porque quando os servos do centurião chegam para falar com Jesus, eles não se derramam para falar com Jesus a respeito do quanto era importante que ele fosse até lá, do quanto ele era importante, do quanto ele deveria estar lá por conta da grandiosidade dele. Não, eles chegaram exaltando as grandes obras do servo do centurião. Eles falaram: ele merece que você vá. E eu penso, Jesus olhando para essa situação, tipo, tá, ele merece. Sabe, é quase como eu chegar para Malu no meu pedido de casamento e dizer: tá, você merece casar comigo. Você merece, vai. Você merece. Sabe, acho que a Malu ia pensar: nossa, que zoado. Acho que eu vou procurar outro namorado. Mas não foi isso que eu fiz, amém? Então, eu penso, será que Jesus estava indo com eles e disposto a de fato curar aquele homem? Essa é uma área de opinião. Eu acredito que Jesus ia chegar até ele e não ia curar esse homem. Por quê? Por conta da motivação do coração deles. Eles acreditavam que ele merecia algo. Talvez até mesmo o próprio servo acreditava que merecia algo. Mas vamos ver o que acontece. Continuando no versículo 6. Já estava perto da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas disse uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Sabe, fé para maravilhar a Deus. Aqui a Bíblia conta não só o caso de Jesus indo até ele, e a suposta história que eu criei, a suposta conclusão de Jesus curar ele ou não, pessoalmente, não acaba acontecendo. Então a gente fica somente na área da opinião, a gente não sabe o que aconteceria. Mas a gente sabe a verdade, que por algum motivo, o mesmo centurião que tinha enviado os primeiros servos para irem até ele e pedir para que ele
trouxesse Jesus até o servo, ele mesmo enviou outros amigos para dizer a Jesus que ele não precisava chegar até a casa dele. Então, interessantemente, parece um pouco contraditório, não é? No início ele manda, talvez ou os servos dele, os primeiros servos, entenderam errado a mensagem, não era para eles trazerem a Jesus, ou de fato ele tinha fé de que Jesus precisava estar lá pessoalmente. E alguma coisa mudou no meio do caminho, porque ele enviou outros servos para avisar a Jesus que ele não precisava estar lá. E a Bíblia diz que nesse momento, quando Jesus vê aquilo, ele se admira dele. E ele fala que nem mesmo em Israel ele encontrou tamanha fé. E é assim que acontece em muitos momentos da nossa vida, não é? Nós estamos aqui como discípulos, mas eu aposto que você já viu na sua vida um não cristão tendo mais fé do que você. Todos assim, não é? Então faça assim. Nós precisamos estar indignados com isso. Como assim? Sabe, em que mundo nós estamos vivendo? Olhar para o mundo com pouca fé, vivendo como cristãos, sabe, isso é de tornar indignação nos nossos corações. Sabe, a fé é algo importante que nós precisamos entender. A fé é uma lei espiritual de Deus. E é por isso que talvez você veja pessoas fora da igreja, pessoas que somente estão fazendo coisas horríveis na vida delas. Você está vendo ela tendo sucesso, você está vendo as coisas dando certo na vida dela. Por quê? Porque a fé é uma lei espiritual de Deus. Ela funciona com cristãos e com não cristãos. Se você tem fé que algo acontece, você trabalha por aquilo, você pensa a respeito daquilo, você entende que vai acontecer, Deus abençoa. A Bíblia nunca disse que somente cristãos vão ter milagres acontecendo. A Bíblia diz que quem tem fé vai ter milagres acontecendo, amém? Sabe, Jesus ficou maravilhado. Assim nós temos que ser com Deus. Esse é o meu desafio para vocês essa manhã. Nessa semana, nós precisamos fazer algo surpreendente para Deus. Amém. O ponto da fé é interessante, porque algumas pessoas confundem isso, não é? A gente está falando sobre fé. Então, calma, Luiz, você está falando sobre fé? Significa que, como igreja, a gente precisa acreditar mais. Sim, a gente precisa acreditar mais. Mas acreditar mais implica necessariamente em trabalhar mais. Necessariamente as duas coisas estão ligadas uma à outra. Sabe, a gente precisa confiar que tudo depende de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Você tem feito isso? Você tem confiado profundamente em Deus? Você tem se deleitado em Deus? Faça algo surpreendente essa semana para Deus, amém? Nossos 2 pontos: fé para descansar em Deus. Segundo ponto, fé para maravilhar a Deus. Sabe, em conclusão, eu queria contar um pouco a respeito da história de alguém que impactou muito a minha vida nos últimos tempos. Talvez nas últimas 3 semanas. Então, eu comecei a estar muito no Centro Cultural Vergueiro, porque lá é um ótimo lugar para poder compartilhar a fé. Fica a dica. Lá tem um bate-papo da Vergueiro. Bate-papo modelo para a região sul. Verdade. E lá eu conheci um cara com um coração incrível. Eu lembro que eu toquei na mão dele no primeiro dia, dei um abraço nele, como eu costumo fazer em todo mundo. Mas logo de cara a gente criou uma boa amizade. A gente começou a trocar mensagem, a gente começou a se falar todo dia. E é interessante porque esse moço, ele tinha vindo às reuniões da igreja durante 1 ano. E olha que cara difícil, ele nunca tinha marcado um estudo bíblico. E depois que me contaram isso, eu fiquei... Amém? Vamos lá. Acho que vai ser bom. E foi interessante porque eu chamei ele para estudar a Bíblia. Ele estava terminando o período de vestibular. E o coração dele foi de ir na semana das últimas provas de segunda fase do vestibular dele, marcar de estudar a Bíblia. Então eu lembro dele ter feito a última prova numa terça-feira de segunda fase da Unicamp, ter saído de lá e ter ido até a República dos Irmãos da Zona Oeste para poder estudar a Bíblia. Amém. E ele falou: nossa, eu não estou conseguindo pensar direito, eu estou com o cérebro torrado, mas, amém, vamos lá, eu sei que é importante. E ele sentou lá para estudar a Bíblia.
Então, tudo que ele não estudou num ano, ele estudou em 3 semanas. Amém. Então, no primeiro dia, a gente fez o estudo de buscando palavra e discipulado. E algo muito impressionante, algo que me surpreendeu muito no coração desse cara, é que logo depois que a gente fez o estudo de discipulado, ele é tão sagaz com as escrituras que ele entendeu: nossa, eu não preciso somente me tornar um discípulo, preciso me tornar um discípulo, mas parte do plano que Jesus deu aos discípulos é batizar os discípulos que são feitos. Então ele entendeu, no estudo de discipulado, que parte do plano de salvação era ser batizado para perdão dos pecados. Você consegue pensar nisso? Sabe, eu fiquei surpreendido com a fé desse cara. E não só isso, a gente se encontrou durante mais 2 semanas, fazendo estudos regularmente. E o interessante é que durante todo esse 1 ano, esse cara se considerava ateu. Mas no primeiro estudo, no tempo em que a gente conseguiu ficar junto, ter as conversas, ter o diálogo, ele começou a desenvolver fé em Jesus. No momento em que ele viu a necessidade de ter fé, de se arrepender, de mudar, de ser batizado, ele não só entendeu isso logicamente, mas entendeu no coração dele e começou a tomar decisões para isso. O mais impressionante é que esse cara está aqui hoje. Ele fez todos os estudos bíblicos. O nome dele é Pedro. E ontem ele foi batizado, amém? Fé é o ponto de todas as coisas. É necessário ter fé para agradar a Deus. O Pedro entendeu isso. Ele entendeu que precisava ter fé para descansar nos problemas da vida dele em Deus. E precisou ter uma fé para maravilhar a Deus. Quero animar cada um de vocês a conhecerem o Pedro, a conversarem com o Pedro. Porque, sério, os desafios que esse cara passou para poder ser batizado, talvez sejam impressionantes para cada um de nós. Irmãos, eu quero animar vocês nessa manhã a entender que é necessário ter fé para agradar a Deus. E como igreja, nós queremos agradar a Deus, amém? Amém. Por isso, nós precisamos ter fé para descansar em Deus e fé que maravilhe a Deus, amém? Amo vocês e para Deus seja toda a glória.